Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Um soro inicia às 20 horas e 42 minutos e terá uma duração de 2 horas e 10 minutos. Qual o horário de término? Então, ele inicia às 20 horas e 42 e termina 2 horas e 10. Logicamente que o horário de término resulta da soma de 20 horas e 42 minutos, 20 horas e 42 minutos. Vou somar isso com o tempo do soro, que é de 2 horas e 10 minutos. Então, efetuando essa soma, 42 com 10, 52. Então, eu tenho aqui 52 minutos. E 20 com 2, 22. Então, o horário de término deste soro será às 22 horas e 52 minutos. Praticamente às 23 horas, quase que 11 horas da noite. Então, aqui eu tenho o término deste soro. Segundo, a que horas finaliza um soro com duração de 5 horas e 20 minutos, se instalado às 20 horas e 30 minutos? Então, mesmo raciocínio. O início se dá às 21 horas e 30 minutos. E a duração é de 5 horas e 20 minutos. Eu tenho que fazer o cálculo da soma minuto com minuto, hora com hora. Minuto com minuto, 30 mais 20, 50. Então, aqui eu tenho 50 minutos. E 21 mais 5, 26. 26 horas e 50 minutos. Só que sabemos que não existe esse horário 26 horas, porque o dia vai até 24 horas. Então, o que acontece? Significa que está sendo ultrapassado, aqui estão sendo ultrapassadas 2 horas além das 24. Então, significa que isso aqui tem 2 horas a mais. É como se eu diminuísse aqui, ó, 24 horas do dia, e aí eu fico com 2 horas. Então, o horário de término será às 2 horas e 50 minutos do dia seguinte. Então, nota que este soro, ele inicia em um dia e termina no outro. Então, ele iniciou às 9h30 da noite, né, 21 horas e 30 minutos, durou 5 horas e 20, terminou então de madrugada do outro dia, às 2 horas e 50 minutos. Ok? Então, quando ultrapassar 24 horas, tem que fazer essa transposição aí para o dia seguinte. Tem mais 2 exemplos. Qual o horário da substituição de um soro com duração de 4 horas e 35 minutos, sendo que ele foi instalado às 22 e 42 minutos? Então, vou efetuar aqui a soma. Iniciou às 22 horas e 42 minutos. E a duração dele é de 4 horas e 35 minutos. Então, vou somar aqui minuto com minuto, hora com hora. Se eu somar minuto com minuto, 42 mais 35, isso vai me dar 2 mais 5, 7. E aqui 4 mais 3, 7. 77 minutos. E aqui 22 mais 4, 26. E aí surge para mim 2 problemas. Primeiro, que em minutos, uma hora, né, corresponde a 60 minutos. Então, se eu tenho aqui 77 minutos, eu estou ultrapassando esses 60 minutos, eu estou ultrapassando uma hora. Então, eu tenho que transformar, eu tenho que converter esses 60 minutos que estão aqui, passando para cá como uma hora. Então, eu vou reescrever isso, passando aqui, isso aqui é o mesmo que uma hora. Então, reescrevendo isso, fica 27 horas e 13 minutos. Por que 13? Porque eu retirei 60, aliás,
17, né? Não 13. 17 minutos. Por que 17 minutos? Porque eu retirei daqui desses 77 minutos, eu retirei 60, que justamente é uma hora que eu transpus como hora. Então eu fiquei com uma hora a mais, 27 horas e 17 minutos. E aí lembra do exercício anterior que um dia só vai até 24 horas. Então se eu tenho 27 horas, eu estou entrando na madrugada do dia seguinte. Então eu preciso descontar aqui, ó, 24 horas do dia. E aí 27 menos 24 são 3. Então eu tenho 3 horas e 17 minutos do dia seguinte, ou da madrugada seguinte. Vou colocar do próximo dia do dia seguinte. Então este soro ele é instalado às 10 horas da noite, 10h42 da noite, né, 22h42. Fica 4 horas e meia praticamente correndo, e aí ele vai finalizar de madrugada às 3 horas e 17 minutos. E o último problema dessa conversão de tempo, diz que a cliente Sônia inicia um procedimento às 14 horas e 50 minutos e a duração prevista para esse procedimento é de 1 hora e 30 minutos. Qual o horário previsto para o término? Então esse aqui parece ser mais simples. Eu tenho o início às 14 horas e 50 minutos com uma duração de 1 hora e 30. 1 hora e 30 minutos. Então, se eu realizo a soma aqui, eu obtenho o horário de término. 50 mais 30, 80. Então, aqui eu tenho 80 minutos. E 14 mais 1, 15. 15 horas e 80 minutos. Aí surge aquele mesmo problema, que aqui, ó, eu tenho mais do que 60 minutos. Então, eu tenho mais de 1 hora aqui. Então, eu preciso converter esta 1 hora que está ultrapassando para cá, para o lugar das horas. Então, aqui eu vou passar 1 hora para a coluna das horas, para o espaço das horas. Eu vou ficar, portanto, com, em vez de 15 horas, 16 horas. Né? Aquele 15 horas ganhou 1 hora. E esse 80 minutos eu tirei daqui, eu descontei 60 minutos. Eu transformei 60 minutos em hora e passei lá para a coluna das horas. Então eu fiquei só com 20 minutos aqui. Então esses 20 minutos é o que sobra dos 80 quando eu retiro 60 na conversão da hora. E o horário de término, portanto, deste soro é às 16 horas e 20 minutos. Ok? Então era isso. Espero que essas conversões, essas adições de tempo aí sejam aproveitadas nos seus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.